Como vai? Tudo bem? Nosso tema hoje é educação. E educação é instruir, formar, preparar a pessoa para a convivência em sociedade. O artigo 205 da Constituição Brasileira traz essa obrigação, esse dever para, primeiro, o Estado e a família, em cooperação com a sociedade. E qual é o objetivo da educação? Primeiro objetivo, formar o cidadão. E o segundo objetivo, prepará-lo para o trabalho. Mas será que a educação brasileira está conseguindo alcançar esse objetivo? E o Estado está conseguindo, juntamente com a família, com a cooperação da sociedade, alcançar esses desígnios? Vamos discutir isso no programa de hoje e, inicialmente, convidamos a professora Ana Rita de Castro, historiadora, formada mestra em ciência da religião. Como vai, professora? Prazer ter a senhora aqui, eu e o jornalista Renato Dias, no programa Controverso. Olá, tudo bem? Eu me sinto muito honrada por participar desse programa. Obrigada pelo convite. Tudo bom, Renato? Programa importante hoje, né? Tema explosivo, Giovanni Bueno, professora Ana Rita Castro. É o tema que está na ordem do dia, né? Ana Rita, nós podíamos começar por tantos lados esse tema, mas eu vou deixar que você faça a introdução. Como que está o panorama geral da educação no Brasil hoje? Formar cidadão, prepará-lo para o trabalho. O Brasil está conseguindo fazer isso através do Estado, da família, com a cooperação da sociedade? Olha, a educação ela é essencial para a formação dos cidadãos e cidadãs. Agora, o que nós percebemos, assim, com muita preocupação, é que nós tivemos, ao longo dos anos, alguns aprimoramentos na política educacional, com mais financiamentos, a perspectiva pedagógica mais aprimorada, não é? A questão de trabalhar com a questão da diversidade regional, a questão da diversidade étnico-racial, a questão de se trabalhar a diversidade sexual e outros temas que contribuem para a formação e inclusão das pessoas no processo educacional, né, as pessoas com deficiência. A gente teve um processo em que nós avançamos bastante. Esse processo de inclusão, ele aconteceu em que período da educação? Você está em sala de aula há quantos anos? Há 20 anos. E você... Já fui diretora de escola. Isso que eu ia te perguntar. Você não só está em sala de aula, mas também na direção de escola há 20 anos. Isso. Nós já fui conselheira municipal de educação de Goiânia. Então, o que a gente percebe é que, assim, nós tivemos, dos anos 2000 até 2013, 2014, um aprimoramento da política educacional brasileira, não é, a partir das conferências de educação, da elaboração dos planos nacionais de educação. Nós tivemos um momento de ampliação, não é, da questão do programa educacional brasileiro, né, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Hoje a gente percebe uma fragilidade quando a gente vai falar de educação. Por quê? Porque a gente percebe que existe quase que um desmonte da política educacional. Hoje, né? Quando? Eu avalio que de 2016 e agora, né, nessa era do novo presidente da República, nós não temos mais uma segurança. Qual é o projeto educacional que está em curso, né, que está sendo implementado? O que a gente está vendo de fato, alguns retrocessos, né, na política educacional, tanto do ponto de vista do corte de recursos para a educação básica e para a educação superior. Nós estamos percebendo um retrocesso do ponto de vista pedagógico e até do ponto de vista de pensar a educação como formação humana e crítica para a inserção, né, dos nossos alunos na sociedade como um todo, e percebermos que há uma tentativa até de se mudar aquilo que pesquisas científicas já haviam demonstrado, toda essa repercussão, né, que deu dessa declaração do ministro Vélez, que a gente precisa rever, não é,
o conceito de ditadura militar, se foi golpe, se foi revolução, quer dizer, isso já é algo que, não é, que eu, que sou historiadora, A senhora já acha tinha que é sido correto reescrever a ultrapassado. história sobre a ótica dos militares? Isso ao lado da ciência. Na realidade, Renato, nós tivemos a ótica dos militares prevalecendo durante todo o regime, que colocava a questão da ditadura militar como uma revolução. Né? Foi golpe ou revolução? Eu sou historiadora e os estudos historiográficos, eles identificam que, de fato, nós vivenciamos um golpe, e tivemos uma ditadura. Democracia ou ditadura? Ditadura. Todos os requisitos para a ditadura nós tivemos aqui. O fechamento do parlamento, perseguição de pessoas, exílio. Né? Então, não são probleminhas como o presidente da República havia afirmado? Com certeza não. Estudos científicos demonstram outra realidade. Professora Ana Rita, mas deixa eu pegar aquele raciocínio que a senhora estava seguindo. Esses problemas no ambiente da educação. A senhora diz que em 2016 nós já estávamos tendo um colapso dessa estrutura educacional. Tanto é que uma das bases para que esse novo governo se estabelecesse foi exatamente essas imagens de alunos brigando em sala de aula, agressão a professores, quebra de sala de aula e assim por diante. Nós temos hoje, notoriamente, e vamos discutir isso ao longo do programa, telespectador, internauta, fique conosco. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Renato Dias para estar nos trazendo e abordando um pouco mais esse assunto, mas eu queria ouvir da senhora um pouco sobre isso. A senhora foi gestora pública, né? A senhora foi secretária municipal, a senhora foi diretora de escola, coordenadora, participou de várias redes de coordenação, mas a senhora participou também da política da pátria educadora da presidenta Dilma, na época da presidenta Dilma, mas nós tivemos um colapso da educação exatamente nessa época. O que não funcionou nesse governo e que serviu de base para que essa estrutura agora atual viesse se apoiar nesse fracasso educacional para se estabelecer, inclusive atacando o processo educacional anterior? Bom, na realidade, Giovanni, o que nós tivemos é assim, a ditadura militar, ela causou um prejuízo educacional em nosso país. Né? Então, nós tivemos um problema de financiamento, né, que isso afeta diretamente a qualidade da educação. Né? Então, um dos problemas que nós identificamos como um problema estrutural da educação é que o financiamento ele é pequeno para o número de alunos. Explicando para o nosso telespectador, o que a professora quer dizer é que, só me corrige, nos anos 70 e até meados dos anos 80, a parte da verba destinada ao sistema educacional era praticamente inviável para sustentar a política pública educacional do país. Por isso que a Constituição determinou uma verba mínima que viesse dos estados e da União. Era isso? E, basicamente, Giovanni, a gente percebe que, década de 60 e 70, a escola pública ela atendia cerca de 30% da população. Né? A partir da década de 90, anos 2000, hoje a escola pública ela atende cerca de 90% da população brasileira. Então, e os recursos, eles são escassos. Então, nós temos uma precarização no salário dos professores, no trabalho docente, nós temos salas superlotadas, nós temos uma série de problemas que os recursos maiores conseguiriam atender. Né? Nós temos problema na estrutura física das escolas e uma série de outras questões. Mas, enfim, mas nós tivemos um período de talvez maior zelo, não é, pela educação, no processo de construção das conferências, na elaboração dos planos nacional de educação e suas metas, não é, que visava aí uma universalização da educação básica, maiores recursos para o ensino superior. O que nós estamos percebendo hoje? É que os problemas que você falou, eles não estão sendo enfrentados pelo atual governo. Ao invés de enfrentar esses problemas, o que nós estamos percebendo?
cortes de verba. Nós tivemos um corte de verba agora no MEC de mais de 5 bilhões. Então, isso vai afetar diretamente a qualidade da educação, desde a educação básica, que nós temos um problema sério com a educação infantil, que não está universalizada. Nós temos déficit de vagas gigantescos no Brasil inteiro, não é? Nós temos As crianças não têm oportunidade de entrar na sala de aula. Não tem, porque nós teríamos que ter, primeiro, centros de educação infantil, né, para atender as crianças a partir ali dos 6 meses. Né? Então, nós temos uma educação obrigatória, o CMEIs, nós temos uma educação obrigatória dos 4 aos 17 anos. É isso que o internauta, o telespectador precisa entender. Quando nós trazemos o seguinte: há uma política pública determinada do governo federal de que o país quebrou, precisa tirar dinheiro, certo? Vamos tirar dinheiro da onde? Vamos tirar dinheiro da educação. Tirou quantos bilhões? Cerca de 5 bilhões. Tirou 5 bilhões da educação. Então, tira dinheiro da educação básica. Então, são as crianças que ficam, então, sem a formação. Então, vamos dizer agora o que vai acontecer, então, com as crianças. O que nós estamos vendo no estado de Goiás acontecer, Giovanni? Os centros municipais de educação infantil, que atendiam crianças até 5, 6 anos de idade, agora eles estão atendendo. Alguns municípios estão fazendo um remanejamento. Isso não depende do governador Ronaldo Caiado, nem do prefeito Ulisses Rezende, nem dos prefeitos estabelecidos. Não, isso tem sido uma medida, sobretudo das prefeituras que cuidam da educação infantil. Mas as prefeituras recebem de acordo com os convênios do governo federal. Há uma obrigatoriedade de atender a criança a partir dos 4 anos de idade. Então, muitos CMEIs, né, eles não estão atendendo mais 4 e 5 anos de idade. Por falta de verba federal. Por falta de recursos, né, porque nós teríamos que ampliar o número de CMEIs, por exemplo, para atender Goiânia, região metropolitana, você tem que aumentar o número de CMEIs para atender as crianças que precisam desse atendimento. Então, essas crianças que poderiam ficar até 5 anos no CMEIs, agora estão indo para escolas de tempo parcial, né? Então, elas estudam de manhã ou à tarde para que possa se atender à legislação. Mas, com isso, nós tivemos um problema sério criado para as famílias, porque antes elas tinham um atendimento de uma educação integral, né, que é uma das metas que nós temos, né, que é atingir a educação em tempo integral. E essas crianças que até 5 anos de idade, elas podiam ficar no CMEI, né? Agora, elas estão sendo atendidas a partir dos 4 anos de idade em escolas de tempo parcial. Nato, interessante. E aí eu jogo a bola para você, porque nós temos só mais 1 minuto para fechar esse primeiro momento nosso. Então, eu quero que você feche com a nossa mestra, Ana Rita, né? Quero que você faça o fechamento. Interessante como a professora Ana Rita está nos trazendo que, sem ter tocado no ponto, mas indiretamente, como a educação tem uma função social. Né? Indiretamente, ela está nos mostrando que a educação não só faz essa função de formação da cidadania e preparação para o trabalho, mas também uma função social. O que você acha disso? Joga a bola para você e faz o encerramento. É verdade, o papel da educação é de inventar um cenário para a criança, universalizar a cidadania e, ao mesmo tempo, permitir a formação crítica. E isso não está sendo executado pelo Estado. É isso, professora? Nós estamos percebendo a cada dia mais uma perspectiva de você não pode mais tratar na educação de determinados temas importantes, não é? Que falam, por exemplo, sobre a questão da mulher, sobre a questão das desigualdades existentes na sociedade entre homens e mulheres. A educação tem que tratar sobre isso. Nós temos altos índices, por exemplo, de feminicídio, de violência contra a mulher. Nós necessitaríamos de uma política pública que tratasse disso nas escolas, que apresentasse a Lei Maria da Penha para que ela fosse mais conhecida, da população. Né? Então, mas infelizmente, eu estou citando essa questão da mulher como exemplo para dizer que nós estamos vivendo um momento em que você parece que tem que falar só de português e matemática numa perspectiva literária em que você não coloca a educação em confronto com a realidade, para que o aluno possa também compreender a realidade e as desigualdades. Falta muito. Né, de Paulo Freire, de Vygotsky, né, de
de outros teóricos da educação que dizem que é importante, né, que a gente consiga, que a educação ela dê sentido à vida, né, do ser humano. Eu fecho perguntando, como que eu faço a formação de um cidadão sem conversar com ele sobre as coisas da vida, sobre as coisas da alma, sobre o raciocínio, sobre a existência humana? Eu jogo a bola para a senhora pode fazer o pensamento eu acho final. Que é muito importante que a escola seja um espaço de exercício da leitura, do pensamento crítico, da diversidade, em todos os aspectos. Então, a educação, nós temos que primar por essa educação que seja espaço de cidadania e de liberdade. Nós não podemos amordaçar a educação, sob pena, né, de não conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é formar cidadãos críticos, participativos, solidários, né, e que possam fazer um mundo voltado para uma cultura de paz. Professora, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer recebê-la. E você está no lugar certo. Próximo bloco, conversaremos com a doutora Maria Margarida sobre o Plano Nacional de Educação. Fique conosco. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. De volta ao programa Controverso e agora com a doutora Maria Margarida, doutora da UFG, Renato Dias. E o que nós vamos conversar com ela? Professora Maria Margarida, doutora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Congelamento dos gastos públicos por 20 anos, mudanças do Ministério da Educação e o que é o Plano Nacional de Educação, se ele está sendo executado ou não. Professora, primeiro eu quero dar as boas-vindas, dizer que é uma honra receber a senhora aqui conosco. Tá, obrigada. Seja é um muito prazer. bem-vinda. Um prazer estar aqui. Professora, a senhora já tem uma larga experiência na área de educação. Como que a senhora está percebendo esse novo momento da educação brasileira com esses 100 dias de governo, do atual governo e com o atual ministro? Olha, acho que a gente, para avaliar o que está acontecendo nos 100 dias, a gente não pode esquecer que nós temos um período anterior. Nós começamos a ter problemas na questão orçamentária da educação, sobretudo após a aprovação do Plano Nacional em 2014, quando a inviabilidade de realização das metas desse plano, ela foi de fato se consolidando, porque nós tivemos uma restrição orçamentária imposta à área da educação desde com a emenda constitucional 95, e creio que de lá para cá nós estamos sofrendo muitos cortes, e qualquer que seja o ministro que assume essa pasta, vocês sabem que o Ministério da Educação é das pastas que tem uma responsabilidade com recursos orçamentários maior dentro da esplanada do Ministério, e infelizmente o que a gente percebe é desde 2016 para cá, o Plano Nacional... Quer dizer, desde a era Michel Temer? Desde do golpe de 2016. E por que eu me refiro a 2016? Porque com a emenda constitucional congelando, nós tivemos o impedimento daquilo que estava previsto dentro da meta, 20 anos de congelamento. E o que é o congelamento para nós, da educação? Os recursos da educação, até agora, e isso está ameaçado também, eles são recursos vinculados. Nós temos a arrecadação de impostos no nível federal, estadual e municipal, e esses impostos têm que ser gastos 25% como mínimo, chegando a 30% em alguns municípios, 25% como mínimo, chegando a 30% em alguns estados e 18% da União. Qual que é o problema com essa questão orçamentária? À medida que foi congelado, nós impedimos as metas do Plano Nacional de Educação, que previa o aumento do investimento em educação calculado no PIB, de efetivamente se concretizar. Então, vamos apenas explicar isso com um pouco mais vagar para o nosso telespectador e o nosso internauta. Em 2014, foi independente de governo, vamos falar de nação, vamos falar do Estado brasileiro.
Nós tivemos em 2014 um plano nacional de educação, onde havia uma projeção de aplicação das verbas baseado no PIB nacional, aonde seria aplicado as verbas para a educação. Ocorre que em 2016 houve uma mudança na Constituição brasileira, uma PEC, né, uma emenda constitucional, limitando todos os gastos de forma constitucional, todos os gastos públicos por 20 anos. E essa limitação atacou exatamente a educação, atacou exatamente aonde não podia, que são educação, saúde, que são estruturantes para a população. E o interessante é que quem sofre com isso é exatamente as camadas pobres da sociedade. Porque o rico ele tem segurança, o rico ele tem educação, privada. O rico ele tem privada, ele tem transporte e nesse momento é que vem essas limitações de recursos para a educação. É isso? Isso mesmo. Como é que atingiu as universidades? Então, antes de chegar na universidade, eu queria só lembrar que, quando a gente fala da distribuição federal orçamentária, nós temos que entender que, por exemplo, a arrecadação dos municípios, ela não é compatível com a necessidade do gasto. Precisa ter redistribuição. Então, esse congelamento, ele impacta direto na redistribuição do recurso que tem que ser passado com o acúmulo dos impostos dos estados e com a União. Então, aí vem a nossa questão com o Ministério da Educação. Quando você vê, na semana passada, o anúncio de, mais uma vez, você retirar 6 bilhões de recursos do Ministério da Educação, isso implica diretamente lá no município, porque os municípios eles precisam da transferência do governo federal para manter o atendimento na educação infantil e no ensino fundamental, que é a obrigatoriedade dele, e os estados também precisam do aporte de recurso para poder garantir que o custo aluno, que hoje a gente pratica dentro do Plano Nacional de Educação, ele possa ser coberto com o recurso que é da arrecadação estadual, mas que vem também de complementação dos estados, do nível federal, né? Nós, das universidades federais, nós somos diretamente atingidos, porque o conjunto de universidades públicas federais ele é mantido direto com o recurso do Ministério da Educação. Quando nós tivemos a PEC em 2016, nós já começamos a sofrer o impacto. O que aconteceu com a Universidade Pública Federal no Brasil nos últimos 10 anos? Sobretudo a partir de 2012, nós assumimos um compromisso de receber 50% de todos os nossos cursos com vagas de alunos oriundos das escolas públicas. Isso é um perfil, mudou de forma muito significativa o perfil do alunado das universidades federais. Vem para a universidade um aluno da escola pública, que é um aluno da periferia, das classes mais pobres, e ele precisa ter um suporte ali dentro, ele precisa de assistência estudantil para se manter. Então, nossa grande preocupação com esse recurso sendo retirado do Ministério da Educação e, portanto, impactando nas universidades federais, é que nós teremos menos condições de manter os alunos que hoje nós temos, que são oriundos de classes mais pobres, com assistência estudantil. Esse é um aspecto. O outro aspecto, Renata, é que o corte nos recursos impacta diretamente na pesquisa. Você sabe que no Brasil, a pesquisa hoje é realizada dentro das universidades públicas. Mais de 85% do que se promove em pesquisa no Brasil, e nós temos pesquisa de ponta, nós somos referência em pesquisa em muitas áreas, impacta diretamente no orçamento, direto para a pesquisa no CNPq e na CAPES, e isso para a gente tem sido uma dificuldade muito grande, porque nós tínhamos uma expectativa de crescimento em termos de bolsas de mestrado, de doutorado, de financiamento direto à pesquisa, que está ameaçado na área de extensão. Então, a extensão universitária, ela é um braço fundamental porque é o lugar nosso do diálogo com a comunidade. Nós já sofremos, né, nos últimos, em função desses cortes, um impulso direcionado a tentar fomentar a extensão que gerasse alguma arrecadação de recursos. Então, isso para nós já é um problema, porque nossa perspectiva extensionista é de envolver a comunidade, é de levar o trabalho da universidade até a comunidade, e quando eu tenho um perfil de extensão em que eu tenho um curso de especialização que eu preciso cobrar por ele,
Um curso de formação de técnicos que eu preciso cobrar por ele, que são atividades extensionistas que a universidade costuma fazer, eu, de novo, estou privilegiando aquele que tem condições de pagar, né? Então, acho que a atividade extensionista, ela precisa ser o lugar do diálogo, de levar o serviço que a universidade pode prestar. A senhora acha que as mudanças a partir de 1º de janeiro de 2019 do Ministério da Educação são animadoras? Pois é, então agora vamos falar um pouco do início da nossa conversa, os 100 dias, né? A senhora tem 1 minuto e meio. Eu só quero dizer assim, que primeiro eu lamento muito a falta de consideração com tantos educadores brasileiros qualificados, a gente ter na pasta do Ministério da Educação uma pessoa que não conhece o Brasil, não conhece a educação brasileira, não é capaz de ir no Congresso Nacional e dar uma cifra sequer sobre o que significa custo aluno-qualidade, o que é o Fundeb, por que precisamos manter esse fundo. História da educação brasileira, né? Não domina nada. E eu, aqui, com muita tranquilidade, eu queria dizer para vocês que, assim, não falta gente no Brasil. Não falta gente no Brasil, nos diversos segmentos da sociedade, nos partidos de direita, de centro e de esquerda, que poderiam estar dando aí um exemplo muito expressivo para o presidente do que é fazer educação. Infelizmente, nós da área da educação estamos, assim, nos sentindo completamente órfãos, um ministério tão importante na mão de uma pessoa tão desqualificada. Professora Maria Margarida, tanto com Vélez quanto com Olavo de Carvalho? Não, sem dúvida. E aí vamos ser sinceros, né, gente? Vamos pensar em Anísio Teixeira? Vamos pensar em Paulo Freire? Vamos pensar em Fernando Azevedo? Vamos pensar em Jamil Cury? Esses são os nomes da educação brasileira. Eu acho que é muito triste a gente ver, infelizmente, a desqualificação que nós estamos tendo. E eu diria para vocês que hoje nós temos um problema internacional, porque o Brasil era referência na pós-graduação, era referência na expansão da educação básica, era referência no modelo de educação pública do nível médio, que aí fora chama de secundário, porque a gente tem excelentes escolas de nível médio, como eu já havia comentado com vocês, que são os institutos federais, onde a gente tem um curso médio integrado de qualidade, e infelizmente o ministro que nós temos aí não conhece nada. Professora, eu vou encerrar, mas eu preciso colocar uma controvérsia. Pode falar. Mas não houve também um certo desequilíbrio dentro do ambiente universitário? Não houve uma certa perca também de objetividade com a educação? Eu acho que se a gente for analisar do ponto de vista da política pública... Eu digo antes, eu tô dizendo antes desse momento, desse momento que nós estamos vivendo político agora. Eu digo de alguém que, inclusive, esteve fazendo trabalhos nos últimos 7 anos em ambientes universitários. O ambiente universitário me parecia que estava totalmente meio perdido, né? Nós tivemos muita depredação, né? Alunos totalmente desvirtuados, que não estudavam, muita política interna, um pouco diferente do que nós vivemos no final dos anos 80, no começo dos anos 90. Não há alguma crítica para ser feita também? Eu acho que não tem lugar da ação social que a gente não tenha que fazer críticas. Ótimo. Eu acho que essa controvérsia que eu queria trazer. O que eu não acredito é que essa crítica justifique o discurso moralizante de desqualificação do que fazemos na pauta da educação, que infelizmente é o que nós vemos sofrendo, sobretudo de 2016 para cá. Quem quer conhecer a universidade pública brasileira precisa ir para dentro das nossas estruturas. Nós melhoramos muito. O que nós somos hoje em termos de produção do conhecimento, de formação humana, de formação consciente e de qualificação para o trabalho, porque esse é que é o papel da universidade. Infelizmente, o que aparece na mídia muito mais é uma tentativa de desqualificar. Espetacularizar. Eu diria que nós temos problemas em todos os lugares, né? Vamos à rede privada de ensino, vamos tentar ver o que está acontecendo também com os estudantes lá. Agora, tem dificuldades? Tem, como há em qualquer ambiente social. O que eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer é que nós tivemos uma política muito consolidada com o Plano Nacional de Educação, que envolve da educação infantil à pós-graduação. E nós estamos perdendo isso. Acho que o papel fundamental hoje de qualquer educador que participou desse processo é tentar entender como é que a política pública vinha se consolidando com o fortalecimento das instituições públicas e como é que isso agora está colocado em risco.
Professora, muito obrigado, doutora, pela sua presença aqui conosco. Foi um prazer. O programa hoje vai ao ar domingo. Nós gravamos ele na segunda-feira passada. Creio que nós já temos uma notícia, espero que nova, a respeito do novo ministro da Educação. Eu também espero. Um forte abraço. Obrigada. E eu tenho certeza que nós conversaremos de novo, Ok. ainda esse ano. À disposição. Fique conosco, próximo bloco, doutora Jaqueline Cunha. Falaremos sobre analfabetismo e as escolas rurais. Só um minuto. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro bloco e hoje para falar sobre analfabetismo, escolas rurais, êxodo rural, nós convidamos a doutora Jaqueline Cunha. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu e Renato Dias saudamos e nos alegramos com a sua presença aqui no nosso programa Controverso. Muito obrigada a todos os ouvintes por estarem aqui hoje me ouvindo. Nós estávamos analisando e conversando com o Renato, queríamos saber da senhora, existe alguma relação entre o êxodo rural e a escola rural? Sim, claro que existe. Já está comprovado cientificamente que quando você fecha uma pequena escola rural, aquelas pequenininhas, isoladas, normalmente só tem um professor, multisseriadas, você condena à extinção as pequenas comunidades rurais. Para você ter ideia, na década de 40, cerca de 90% da população vivia na zona rural. Hoje, o último censo de 2010 deu abaixo de cerca de 15%, ou seja, menos de 15% da população vive hoje na zona rural. O estado de Goiás, que é um estado com característica extremamente rural, hoje não se chega a 8% da população vivendo na zona rural. Nós cantamos música sertaneja, gostamos de cavalgada, mas a população não vive mais na zona rural. Quantas escolas foram fechadas no Brasil e em Goiás nos últimos anos? Mais de 200 mil escolas foram rurais fechadas no Brasil nos últimos 19 anos. E qual o prejuízo para os alunos? E no estado de Goiás, mais de 2 mil escolas. E qual o prejuízo para os alunos, para os pais dos alunos, para os professores? O fechamento dessas escolas, que hoje 4,5 milhões de crianças são transportadas no Brasil. Todos os dias, abrindo e fechando porteiras, passando por estradas esburacadas, empoeiradas, cheias de lama, todos os dias, trafegando por quilômetros e quilômetros. Acidentes. Acidentes todos os dias acontecem. Por ônibus, às vezes são esses ônibus trucados, e no Nordeste... Professoras heróicas com uma sala só, com várias turmas dentro da sala de aula. Nas escolas multisseriadas. Mas o problema não é essa fala que você, né, uma professora heróica com várias turmas dentro da sala de aula. Você pensar na educação como caixinhas divididas por séries. Conhecimento não se dá dividido por séries. Conhecimento se dá como um todo. Qual seria o modelo de escola agradável, sem bullying, criativa, multifacetada nos tempos modernos? Uma escola que trabalhe, primeiro, o conhecimento como um todo, não dividido em disciplinas ou em séries rígidas. Hoje, ainda mais hoje, onde o conhecimento está na palma da mão. As crianças já nascem com o celular, com a internet na mão. Todos os conhecimentos estão ali. O que você quiser saber, você vai no Dr. Google. Ups,
Agora, por que é que nós ainda estamos dividindo o conhecimento da humanidade em séries diferentes e em disciplinas Professora, diferenciadas? agora a importância... Essas escolas multisseriadas, para se trabalhar bem, tem que se quebrar esse conceito de Doutora Jaqueline conhecimento, Cunha, de só uma educação. parte. A revolução que a senhora se propõe na educação, qual a relação que se estabelece? O número oficial do IBGE aponta 13 milhões de analfabetos. Se a gente ampliar para aquela pessoa que não sabe interpretar o texto, sabe assinar um nome, não sabe interpretar um texto, ler um livro, seria no mínimo 100 milhões de brasileiros. Sim, com certeza. Como é que é possível revolucionar com os analfabetos e analfabetos funcionais? Olha, primeiro a educação tem que assumir o seu papel. Qual que é o papel social da escola? É fazer com que os alunos decorem conteúdos ou que ele tenha uma inserção social na vida, né? Que essa escola faça essa inserção. Então, primeira coisa que tem que ser pensado é no papel social. Nós temos, por exemplo, Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, ele teve só 6 meses numa escola rural. Patativa do Assaré é um poeta conhecidíssimo nordestino, né? Exatamente. E só estudou 6 meses numa escola rural. Cego de um olho, órfão, e teve 12 livros publicados. Ele é um dos menestréis, né, da leitura de cordel, conhecido mundialmente. Recebeu mais de 7 títulos de doutor honoris causa. Só teve 6 meses numa escola. Ou seja, o papel da escola, ele é muito mais do que simplesmente ensinar a ler e escrever e decorar fórmulas e conteúdos. Então vamos... Ele é preparar para a vida, dar um impulso para a vida. No estado de Goiás, como é que está hoje a política pública da escola rural? Como é que tem sido aqui esses primeiros 100 dias do nosso governo? Na verdade, as escolas rurais sempre foram relegadas ao descaso. A política que existe é, vamos fechar. Essas escolas não funcionam. Quando querem implantar na escola rural multisseriada as mesmas concepções de uma escola tradicional urbana seriada. O modelo de ensinar a muitos como se fosse apenas um. Esse modelo está falido. Esse modelo que foi criado de ensinar a muitos como se fosse um, está falido há mais de um século. Há mais de um século, o maior movimento que aconteceu anti-escola tradicional, que aconteceu no mundo, que foi o movimento da Escola Nova, ele já dizia contra essa escola, esse modelo de ensinar a muitos como se fosse apenas um. Essa escola, um dos motivos do fechamento dessas escolas multisseriadas rurais é que os técnicos alegam que não é possível se ensinar nas mesmas séries, um professor sozinho ensinar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta série. Mas por quê? Porque as pessoas têm a visão de escola, de educação, nesse modelo seriado, que foi criado para ensinar em série, como uma série de produção industrial. Educação não é isso. Educação vai muito além. A educação é para preparar para a vida. Não precisa se dividir o conteúdo, o conhecimento da humanidade em séries rígidas. Isso. Como que uma pessoa que era tão cotejada nos anos 60 no Brasil, 70, 80. anos 70, anos 80, e até onde eu sei, uma pessoa que é uma referência mundial até hoje, por que parece que está sendo feita uma releitura dele? Hoje eu ouço falar coisas horríveis sobre ele hoje. O que está acontecendo com o nome de Paulo Freire? A senhora consegue entender e explicar isso? Bom,
Paulo Freire... Eu queria que a senhora explicasse isso para o nosso telespectador, para o internauta, independente se ele é de direita ou de esquerda, para que talvez ele não está entendendo também. Bom, eu costumo A senhora dizer, tem 1 minuto e meio. Eu costumo dizer que quem fala mal de Paulo Freire, de duas uma, ou não leu Paulo Freire, ou não entendeu o que Paulo Freire fala. Por quê? Paulo Freire, primeiro, o Paulo Freire nunca entrou... Ele é comunista? Não. Ele é satânico, é do capeta? Não. Paulo Freire, primeira coisa... Comia menininho, não, né? Paulo Freire nunca entrou nas escolas brasileiras. Infelizmente. Não, o sistema educacional brasileiro não tem Paulo Freire. Não se baseia nas ideias de Paulo Freire. Como? O que isso quer dizer? Qual que são as ideias dele? Primeiro, para dizer que nunca entrou, né, uma correção. Para dizer que ele nunca entrou, Paulo Freire fez um trabalho belíssimo na década de 60, no início da década de 60, que foi de alfabetização da zona rural, lá no Nordeste brasileiro. Nesse que eles fizeram uma experiência em que eles alfabetizaram cerca de 1.000 pessoas, 1.000 trabalhadores da zona rural, que viviam na zona rural, 1.000 pessoas que viviam na zona rural. E qual que é a essência da alfabetização de Paulo Freire? É que, primeiro, Paulo Freire, existem três vertentes. Existe o Paulo Freire educador, existe o Paulo Freire revolucionário, mas não revolucionário de pegar nas armas, mas o Paulo Freire que acreditava que somente a educação que muda as pessoas. E existe o Paulo Freire pensador. É esse Paulo Freire pensador que é respeitado mundialmente. É esse Paulo Freire da essência do pensamento humano, que vai muito além do projeto de alfabetização Paulo Freire. Mas o que foi o projeto de alfabetização Paulo Freire? É que a alfabetização, a essência do pensamento, é que a alfabetização tem que partir da realidade. Você só aprende aquilo que faz sentido para você. Então, Paulo Freire trabalha isso, a essência. Então, esse é o grande pensamento de Paulo Freire. É o ser humano. Professora, foi uma riqueza enorme num tempo muito curto. Quero agradecer a senhora de ter compartilhado conosco e lhe prometo que nós voltaremos a discutir isso com a senhora. Tudo bem? Muito obrigada. E você fique conosco para o nosso quarto e último bloco, onde entrevistaremos o professor de Geografia, Wellington Pereira, sobre colégios militares. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Seja bem-vindo ao nosso quarto e último bloco, o programa Controverso. E agora, o nosso convidado especial, professor Wellington Pereira, professor de Geografia da Escola Militar de São Luís dos Montes Belos. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Renato Dias, hoje nós temos, num contexto nacional, também aqui no estado de Goiás, uma expectativa da população a respeito das escolas militares. Você pode ambientar, do ponto de vista sociológico, por quê? Há uma expansão da rede militar na área da educação em virtude do conceito de segurança, hierarquia e disciplina e de formação moral e cívica dos estudantes em Goiás e no Brasil. E esse modelo instalado no Estado tem sido exportado e apresentado, inclusive, ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Os resultados não podem ser qualificados, conceituados ainda, não existem indicadores, mas a opinião pública tem uma certa
queda por sua aprovação, mesmo apresentando problemas como o do professor de São Luís dos Montes Belos, de Geografia da Escola Militar, que a gente traz hoje ao programa Controverso. Antes de nós darmos a palavra para o professor para contar a sua experiência, que não foi uma experiência positiva, nós queríamos trazer um pouco de uma reflexão. As escolas militares, da Polícia Militar, ela nasce numa esteira que inicia com os antigos institutos de aplicação, onde você tem das faculdades um instituto que é como se fosse com os professores universitários, aonde eles preparam para o ingresso na universidade. E você tem das Forças Armadas também uma escola preparatória que organiza o acesso a Forças Armadas ou à escola militar do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha. A escola, de um certo tempo para cá, a própria Polícia Militar também criou a sua escola preparatória. O projeto parece que deu muito certo, isso nos anos 90. E começou-se a criar uma ideia de que esse poderia ser uma resposta exatamente quando a educação começou a apresentar um certo fracasso. O problema é que não se analisou o porquê do fracasso da educação, que foi por tudo aquilo que nós analisamos. O problema está porque não se analisou que o fracasso da educação, os motivos se deram por aquilo que se analisou nos blocos anteriores, que nós percebemos aqui. Falta de investimento, falta de política pública. Mas, de qualquer forma, hoje as escolas da Polícia Militar são uma realidade hoje que não podemos fechar os olhos. Professor Wellington Pereira, nós gostaríamos de ouvir a experiência do senhor. O senhor, então, é um professor concursado lá em São Luís dos Montes Belos. Sim, eu sou professor de Geografia há 10 anos, sou concursado há 10 anos, né? Esse ano eu faria 10 anos como professor. Já trabalhei em 3 escolas com essa, né? Sou da cidade de Aurilândia, trabalhei na cidade de Cachoeira de Goiás, vizinha à minha cidade, trabalhei na minha cidade e fui convidado para trabalhar nessa escola onde houve essa militarização depois, né? Eu cheguei na escola em 2017. O senhor particularmente tem alguma dificuldade com obediência a ordens, com hierarquia, alguma dificuldade? De maneira nenhuma, né? Haja vista que eu sou professor há 10 anos, não é? Tem normas nas escolas, tem estatuto, tem regimento, nós temos o Estatuto do Servidor Público. Então, de maneira nenhuma, houve problema na minha história de 10 anos como profissional. O que aconteceu nesse caso, que a gente pode relatar, foi uma particularidade, né, entre o diretor e o professor. O que houve lá em São Luís dos Montes Belos, na escola militar? O senhor foi alvo de perseguição? Sim, eu considero que sim, essa é a minha opinião, né, pelos fatos que se deram e Quais fatos? As condições que eles foram narrados, né. No dia 27 de fevereiro, especialmente numa quarta-feira... De 2019. Desse ano. E a gente, não sei se vocês sabem, os colégios militares têm o perfil de organizar meia hora, entre 15 a 30 minutos, todo dia, né, de manhã, das 7 horas às 7h30, organizar ali os meninos, né, num espaço, lá acontece na quadra, e passar os informes do dia, né? Isso é comum nas escolas militares. Então, de segunda a sexta, é normal que se reúnam os meninos, os alunos, para dar esse recado. Nas quarta-feira, são reunidos os meninos para cantar um hino e também cantar parabéns para quem está fazendo aniversário na semana. E esse caso que eu vou narrar para vocês especialmente aconteceu no dia 27, numa quarta-feira. Estava chovendo, né? Então eu sou de uma outra cidade, cheguei um pouquinho atrasado e quando eu cheguei na quadra, os meninos já estavam todos perfilados, né? Alguns informes já tinham sido repassados aos alunos e logo em seguida começamos a cantar o hino, né? E o coordenador do curso, né? O senhor tem alguma dificuldade com isso? A questão de estar perfilado, de saudar o hino nacional, saudar a bandeira? De maneira nenhuma, até porque são símbolos da república, né? O país é uma república, a monarquia acabou e deixou de existir em 1889, então são símbolos da república, né? São símbolos nacionais. Agora, o que aconteceu foi assim que terminou o hino, né?
houve toda a filmagem do hino. Assim que terminou o hino, o comandante-diretor da escola, que é capitão da PM, ele leu a carta do ministro da Educação que foi enviado para as escolas, né? O que diz essa carta? Na carta que ele enviou às escolas na segunda-feira, no dia 25, havia o pedido de cantar e filmar os alunos e enviar para o MEC, né, para o ministro, né? E só que no final dessa carta havia o slogan de campanha do atual presidente, né, o Bolsonaro. Qual era o slogan? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Então, assim que o capitão terminou de ler essa carta e abriu espaço para algum professor manifestar, né, alguma opinião, manifestar, se posicionar, eu particularmente pedi a palavra e ele me concedeu e dizia a ele naquele momento que eu não concordava com a narrativa da carta, né? Não toda ela, mas a parte final. Falei para ele que não concordava com a leitura da carta do slogan. Seria como se o governador tivesse pedido que no final disse assim, Arrocha, Goiás. Seria. O slogan da campanha do governador foi Arrocha, Goiás. Então, isso aí... Seria como se a presidenta Dilma dissesse Pátria Educadora no final, ou seja, um slogan de campanha. O slogan de campanha é diferente do slogan do governo federal, né? Do governo federal é Pátria Amada Brasil. Então, se fosse Pátria Amada Brasil, não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum, porque o MEC é um ministério do governo federal, né? Então, isso é um slogan do governo federal, não slogan de campanha. O que estava na carta direcionada às escolas no dia 25, segunda-feira, foi com essa frase final da campanha. Deixa eu só explicar para o telespectador, para que o telespectador entenda, porque eu não quero, eu quero que se houver alguma discussão, eu quero que a discussão seja honesta para com o programa. A discussão aqui não é em razão da pessoa, nada. Você não pode, por exemplo, utilizar da estrutura pública com as cores do partido político. Você não pode utilizar da estrutura pública com estruturas que se lembre da campanha política vitoriosa. Da coligação e Você não pode utilizar da coligação partidária. Então, é normal que, por exemplo, aquele governo tenha um slogan. O slogan do atual governo é Pátria Amada Brasil. Pátria Amada é Brasil. Então, se fosse gritado Pátria Amada Brasil, tranquilo, é o slogan do que está tendo hoje. O problema é que uma coisa é o governo, a outra coisa é a chapa que concorreu ao governo. E o slogan dessa campanha? E o slogan daquela campanha. Uma vez que terminou a campanha eleitoral, então não há o que se falar mais em competição. É isso, professor? Isso. O senhor pode continuar? No entanto, a carta direcionada às escolas pelo MEC, foi no dia 25, sofreu duras críticas, né, na imprensa nacional por conter essa frase de campanha. Qual foi a posição do senhor e que retaliação que o senhor... O ministro O ministro da Educação voltou atrás e retirou a frase. Mas qual foi a sua posição e que retaliação que o senhor teve? A minha posição foi de ter falado ao diretor que ele não poderia ter lido a frase de campanha. Mas o senhor falou isso de público, assim, para todo mundo? Presente todo mundo, né? Quando ele Qual me foi deu a sua manifestação? A prerrogativa da palavra, eu manifestei para ele que eu não concordava com a leitura da frase da carta. O senhor foi muito claro em relação à frase? Sim. E o porquê? Depois, em seguida, que eu terminei de falar que não concordava com a leitura da frase de campanha, por se tratar de campanha do atual presidente, ele me disse que só haveria aquela carta que foi direcionada à escola. E eu falei, se o senhor me permite ainda, o coordenador filmou os alunos, para filmar e enviar para o MEC é preciso a autorização dos pais. Então eu tive essas duas indagações, eu questionei essas duas coisas. No exato momento que eu questionei a filmagem, ele voltou ao ter o uso da palavra e ficou, na minha opinião, ele ficou muito, muito bravo, né? Muito nervoso, muito contrariado, porque ele saiu andando pelo meio dos alunos, perfilado, falando que a escola agora era militar e que o professor
que estava trabalhando lá tem que se adequar, e que a escola não seria mais socialista nem comunista. O senhor é comunista? Eu me considero humanista, não é? O senhor é filiado a algum partido de esquerda? Sou filiado ao PCdoB. O senhor é do PCdoB? Do PCdoB. Mas o senhor teve alguma orientação partidária para essa manifestação do senhor? Lógico que não, né? Eu tenho autonomia política, né? E tenho as minhas convicções políticas, como todo mundo tem as suas convicções, o senhor tem, o jornalista tem as convicções políticas. E, no entanto, o que eu percebi durante a minha fala, e essa fala dele, né, essa retórica dele em falar que não aceitaria socialista, comunista, que a bandeira do Brasil jamais seria vermelha. Isso já é preconceito ideológico, né? É preconceito, porque não há nenhum problema você... E a escola deve ser plural, não? Plural, debater a pluralidade de ideias, convicções diferentes. Né? A resposta do diretor, ela foi também de pronto contra o senhor, em relação ao senhor? Já foi de pronto lá na hora? A resposta não em qual sentido? O senhor se manifestou. Certo. Aí ele disse que a partir de agora a escola não seria mais socialista. Bom, eu não tive mais a palavra, né? E aí ele encerrou todo aquele evento ali. Abriu-se um processo contra o senhor? Retornou para a escola e sim. E então depois, nesse mesmo dia, ele procurou a Coordenação Regional de Educação, né? A CRE, e manifestou a versão dele dos fatos. E qual foi a versão dele dos fatos? Falou que eu desautorizei ele, desrespeitei ele na frente de todo mundo, que eu não segui o protocolo das escolas militares e... Qual o protocolo da escola militar? Não existe protocolo em escolas militares quando o professor vai debater ou questionar ou participar de um assunto. Visto que o senhor não é militar, né? Não sou militar, a hierarquia não se aplica a nós civis, mas é de prática o diretor ser equivalente ao professor na escola militar. Se a patente dele é capitão, os professores também têm a mesma patente. Isso é costume dos colégios militares. E em um colégio, independente... Isso é consuetudinário, né? Isso é costume. Isso. Não há nenhuma norma escrita. Independente de ser colégio militar, existe o conselho escolar, que é soberano, que tem autonomia, não é? E eu fui simplesmente afastado das minhas atividades como professor por conta da minha posição nessa fala. Isso quantos dias já? E vai fazer dia 11 agora, faz 30 dias. Eu fui afastado por 60 dias. Mas foi o conselho que lhe afastou? Não, foi a Secretaria de Estado da Educação que me afastou. O senhor, em algum momento, o senhor faltou com respeito às autoridades militares? Em nenhum momento, haja vista que eu sou amigo de vários policiais lá dentro, eu conheço, não é, o sistema da hierarquia da Polícia Militar. Esse é o programa Controverso. Nós deixamos aqui sempre o espaço aberto, inclusive deixamos aqui a Polícia Militar, o espaço aberto para que a controvérsia seja estabelecida. Renato Dias, algum comentário? Não, é lamentável o que ocorre nas escolas públicas no Brasil, o corte de verbas destinadas à educação e a perseguição ao professor de São Luís dos Montes Belos, o Wellington Pereira, que a gente espera que resolva da melhor forma possível, sem uma intervenção drástica que possa prejudicar a sua carreira na área de educação e garantir a liberdade de expressão dentro da sala de aula. Professor, agradeço muito a sua presença, seu testemunho e torço para que haja justiça. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. E você está no lugar certo. Aqui é o programa Controverso. Aguardo você na próxima semana.